fixar o conteúdo através de exercícios. E assim, pessoal, e algumas coisas é exercício, mas exercício mesmo, repetição, tá? Então, porque não adianta falar para vocês, olha, aqui a gente vai aprender assim só olhando. Não, vamos ter que exercitar. Então, eu fiz o quê? Eu peguei aqueles exercícios que nós tínhamos lá no nosso material, tá? Olha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, uma revisãozinha rápida do conteúdo, tá? E aqui, ó, eu peguei, ó, faça valer a pena, o exercício 1, depois o exercício 2, tá? E aí o exercício 3. Esses 3 exercícios. Depois disso, eu peguei mais o exercício extra, um exercício extra e mais um outro. Esse é ainda o extra, ó, mais outro extra, ó. Olha a carinha da criança, que bichinho feio. Para a gente calcular, para a gente ver. Então, ou seja, são 5 exercícios, a aula de hoje, e começamos por uma revisão. Tá? Deixa eu ver aqui, tá gravando, ok, tudo certinho. Vamos lá, então vamos para a nossa aula. Já 7h05 em ponto. Vamos passar aqui o nosso material, tá? O que eu fiz? Eu peguei, pessoal, a 6.3, estado plano, exercício faça valer a pena e exercícios extras. É o que a gente vai ver hoje. Eu peguei e fiz o quê? Eu peguei e coloquei simplesmente nas folhas iniciais as nossas equações principais, né? Só para a gente dar uma recordadinha. Então, a gente tem a tensão normal no eixo X', a tensão normal no eixo Y', nós vimos a aula passada, né? Lembrando, vimos um exercício. Hoje a gente vai ver 5 exercícios que é para isso aí entrar na cabeça, né? E aqui a gente ainda viu mais uma equação da nossa tangente de 2θp. Ok. Observem que eles se relacionam. Se relacionam o quê? Com quem que esses caras se relacionam? Olha só. Vou mudar aqui para marca texto. Ó, este cara, ele se relaciona com quem? E olha aqui. Quem que são esses caras aí? Só para dar uma recordada. Lembram? Eu tenho eles no meu plano normal. Ó. Certo? E esse cara? Esse cara é o ângulo responsável por inclinar esses caras aqui, né? Então, vamos lá, aqui. Mudando a tela, aqui, ó. Então, tensão máxima de desalhamento. Olha só, a correlação desses dois caras. Tá certo? Alguém esqueceu o áudio aberto. Tá? E olha aqui. E aqui dá para a gente ver. Então, nós já vimos isso, uma aula, 2 aulas, 3 aulas. Vamos ver de novo? Vamos. Essa é a parte da revisão, tá? Aí, vamos ver as fórmulas, dar uma olhadinha nelas, e daí já iniciamos o exercício, tá? Então, teoria a gente já viu, já tem nas aulas anteriores, vocês podem ir lá, olhar, tirar dúvida, ok? Aqui é só para a gente pegar e dar uma olhadinha rápida de como é que é isso aqui, para a gente poder avançar. Mas vamos lá, vamos matar a charada. Olha só, eu tenho aqui tudo numa boa, normal. Eu tenho essa tensão no eixo Y, essa tensão no eixo X. Repare o sinal para onde está, as setas estão para fora, então são positivos, e tenho essa outra tensão. Quem são esses caras? Então tá, então vamos lá. Este cara aqui e este cara poderiam ser o quê? Por exemplo, uma tensão de compressão, uma tensão de tração. Beleza. E este cara
ele é o que o nome já diz, é o meu cisalhamento. Por quê? Quando a gente fala de tensão de compressão, na verdade, a gente está usando o nome, digamos assim, nós estamos usando só o primeiro nome, né? Agora vamos falar o nome completo da tensão de compressão? Ela é uma tensão normal de compressão ou tração, tá? Então, esse é o nome. Tensão normal de tração ou tensão normal de compressão. Então, tá aqui, esses dois caras. E este aqui é meu amigo cisalhamento, né? Ou tensão de cisalhamento. Beleza. Dito isto, o que, que aconteceu com estes caras? Olha só. Estes caras estavam numa boa, tal, só que na vida a gente não vai querer esse modelo sempre. Ah, professor, esse aqui, nossa, esse é o modelo ideal. Tudo certinho para calcular. Não, nós vamos, infelizmente, este aqui vai ser o nosso padrão. Inclinado. Poxa, e agora? Sem choradeira. Olha só, ó, esse é meu eixo X, está aqui, e aí ele vai ter uma inclinação θ1, tá? Uma inclinação θ aqui, e olha só, este cara surge, era como se esse cara tivesse aqui, ó. Ó, e esse outro cara, ele está aqui. Olha só, tá? E isso aqui inclinado assim. É isso aqui, pessoal. Tá? Na verdade, é só, ó, e esse aqui, ó, P1 é essa posição, P2 é esta posição. P1 significa inclinação de tensão 1 e tensão 2. É isso aqui. Então, não é nada fora da casinha. Então, eu pego aqui, ó, tensão. O que, que eu chamo? Tensão normal. Maior e menor, ou máxima e mínima. Né? O que, que vai variar? Este cara aqui. Se ele for positivo, maior. Se ele for negativo, menor. E aí a máxima de cisalhamento. O que, que tem a máxima de cisalhamento? Vamos olhar e vamos entender que isso aqui é importante. Né? Se eu pegar a média, olha só. Tensão média, ó. Mesma, né? E se eu pegar, trocando aqui, este cara, olha ele aqui. Certo? Então, pessoal, na verdade, eu posso dizer o que com isso? Que o somatório entre a tensão média e a tensão máxima vai me dar a minha tensão, o que? Principal máxima, né? E a diferença entre a média e a máxima, aqui é o somatório, e aqui a diferença entre a média e a máxima vai me dar o quê? A minha tensão menor. Tá? Então, isso a gente só olhou o quê? A matemática. Resumindo, isso aqui é ridículo para calcular. Por quê? É força sobre área. A gente já viu isso um monte de vezes. Dado uma força qualquer por uma área qualquer, eu obtenho a tensão. Super tranquilo. Aí aqui a gente está trabalhando inclinado e a gente está considerando mais de um plano, porque lá atrás a gente estava considerando somente o quê? Um eixo. Aqui a gente passou a considerar o espaço tridimensional. Só que aí a gente aprendeu o quê? Qual a malandragem? Eu pego o meu espaço tridimensional e analiso somente o plano. Então, se eu subdividir o tridimensional, eu vou ter 3 planos. E é em cima deles que nós fazemos todas as análises, tá? Lembrando que eu estou passando rápido sobre, porque nós estamos fazendo uma revisão. Olha o nosso raio aqui, tá? E agora volto para cá. Quem que o raio parece? Quem que o raio parece? Olha esse cara. Avanço. Olha esse cara, tá? Então, o raio nada mais é que a minha tensão de cisalhamento máximo, tá?
E este cara, este é o raio e este é o centro. Do quê? Quando eu falo isso, de raio e de centro, eu estou falando do círculo de Mohr. Tá? Círculo de Mohr, pessoal. Beleza? Então, tá lá. E aí, agora, analisando aqui. O nosso círculo de Mohr para o estado plano de tensões. Por que esse estado plano de tensões? Porque a gente pegou, né? No caso aqui, a gente pegou o x e y. Por quê? Porque o x e y, eu não sei, vamos lá, me ajudem. Quando que a gente vê primeiro essas criaturinhas? Quarta, quinta série, sexta série? O x e y? Daí, pessoal, quando que a gente vê esses caras primeiro? Ou sétima série? Não sei. Eu não lembro, faz muito tempo que eu fiz isso. Ninguém lembra? Sério, povo? Que horror vocês. Tá bom, né? Ninguém. Ó, 16 alunos, ninguém se dignou a participar. Mas eu acho que é isso, tá? Sexta, sétima série, sei lá. Então, X e Y. Mas a gente poderia estar trabalhando aqui com X, Z, ou poderia ser o ZY. O que ia mudar? A letra, só. O procedimento, a análise, o padrão, tudo. Simplesmente tudo é igual e se repete, tá? Simples assim, nada de mistério, nada fora da casinha, tudo básico mesmo, pessoal, básico mesmo, tá? E olha só, agora eu vou pegar este cara e vou trabalhar com ele inclinado e vou analisar este cara aqui. Mas quem que é esse cara? Círculo de Mohr. Primeiro, vamos voltar no tempo. Vamos voltar lá. Por que círculo de Mohr? Simples assim. Mohr analisou e pensou na questão das tensões e pensou, meu, calma lá, esse negócio aí. Lembrando que, abre parênteses, não tinha computador na época do coitado, né? Vamos ver isso aí. Eu acho que é possível graficamente a gente representar e é possível dar um jeito aí de simplificar, porque não pode ser tão complicado. E aí ele criou o círculo de Mohr, colocando, né, graficamente no círculo a tensão de cisalhamento em relação à minha tensão normal. E ele, né, e nós temos a tensão principal inicial, tá aqui, e a minha tensão final. Ou seja, a minha menor tensão e a minha maior tensão. E olha aqui, ó, x menos y dividido por 2 me dá quem? O raio, que a gente acabou de ver. Ó, aqui, sigma 2, a minha menor tensão. E aqui, olha lá, aqui ele deveria trazer... Ah, não, aqui em cima, ó, sigma 1. Tá vendo? 2 e 1. A menor e a maior tensão. E aí, aqui está o centro. Mas como é que... Opa, professor, vamos voltar lá que eu não estou entendendo. Esse centro aqui é o quê? Esse centro, mais uma. Que eu disse que era esse cara aqui, o centro, né? Ó, centro. Então, eu somos 2 e divido por 2 e vou ter o centro, e vou ter o centro, mas que coisa sinistra isso, será? Olha só, vamos atribuir, vamos dar nome aos bois. Faz de conta que aqui eu estou no 10, tá? Aí aqui eu estou no 20, aqui eu estou no 30, né? E aqui eu estou no 40, tá? Ó, 10 até aqui, 20, 30 e para cá 40, mais um outro tanto. Então, o sigma 2 é 10, certo? Ó, tá aqui, ó, ele aqui, ó, 10. O sigma 1 tá aqui, olha ele aqui, é 30, né? Ó, 10, 20, 30, para lá seria aqui o 40. Então, se eu pegar 30, ele está falando para mim o seguinte, se eu pegar 30, que é o 2, mais 10, e dividir por 2, eu chego em 20, que é quem? O meu centro.
Olha a fórmula, vamos voltar na fórmula, né? Olha só, ó. Eu somo os dois e 30 divido. menos 10, né? Hã? Não, Você falou 30 mais. mais 10. Desculpa, se eu falei errado, é 30 mais 10 divide por 2. É 30 mais 10 divide Ah, por mas foi 2. isso mesmo. Eu falei isso mesmo? 30 mais 10 divide por 2? Isso. Ah, não, então é isso aí, tá? Porque eu vou somar, ó, 30 e o 10 divido por 2. Cheguei no 20, que é o meu centro. Então, fechou. E se eu pegasse este aqui, ó, também chegaria lá, não chegaria? Professor, tem É? como você explicar esses pontos de novo? Que eu não entendi muito Ah, bem, não. entendi. É porque você achou o centro, né? Não é o raio. Eu achei que você estava achando o raio, tá certo. Não, eu estou achando o centro. Vamos fazer diferente. Vou explicar de novo, tá? Só que eu vou fazer assim, vou sair, vou voltar lá. Aí eu venho aonde? Eu venho neste cara, pego ele, copio aqui e colo ele aqui. Não é ele que a gente vai calcular? Então, colocar aqui, ó. Colocar o cara aqui. Tá? Então, assim, olha só. Opa, aqui. Aí. Olha só. O que eu estou falando? O que eu falei? Ó, esse aqui, a tensão média é o centro, certo? O centro, quando eu falo, eu estou falando a posição do centro, né? Então, esse aqui, eu poderia dizer que é este mais este, né? Olha aqui, ó. Esse cara está onde? Qual eixo que é esse, ó? Olha Y aqui. Ó, Y, né? Então, esse aqui inclinou. Ok, mas continuou em Y, né? Aqui, ó. Inclinou, mas continuou em X, certo? Então, tá. Então, eu somo esses dois e divido por 2. Eu fiz a conta assim, ó. Eu fiz mais ou menos assim, ó. Faz de conta. Vou apagar aqui. Ó, faz de conta que este ponto aqui, ó, até aqui, vale quanto? 10. Este ponto até aqui, então, mais 10. Este ponto até aqui, 10. Este ponto até aqui, 10. Tá? Só que assim, ó, aqui vale 0, aqui 10. Ah, beleza. E aqui? Aqui é 10 mais 10. Então, 20. E aqui? Aqui é 10 mais 10 mais 10. Então, é 30. 30. Tá? Então, o que aconteceu? Pela fórmula, eu peguei quanto? 30 mais 10. 30 mais 10 dá quanto? 40. Dividido por 2, 20. Dá o centro. Tá aqui. Então, a tensão média também é o centro. Tá? Então, nós podemos tirar várias coisas, várias propriedades do círculo de Mohr. Se nós pegarmos aqui, neste ponto, nós conseguimos obter o quê? A tensão equivalente de cisalhamento, tá? Então, como a gente pode obter aqui por baixo ou por aqui por cima, tanto faz. Ó, puxa aqui, nós temos o valor, tá? Então, esse é o princípio do círculo de Mohr. Na verdade, hoje a gente usa ele graficamente? Não. Nós usamos ele de forma prática, suas fórmulas, certo? Então, nós vimos até então nosso... Professor, Oi. naquele caso ali, o raio também é 10, certo? O raio também seria 10. O raio seria 10. O raio seria 10 aqui. Até porque, ó, Aí, aqui se jogasse nessa forma e calculasse, teria que dar 10, então. teria que dar 10. Tá? Que seria a fórmula do raio. Aqui. Tá? A gente não tem como calcular 100% por causa que a gente não tem esse cara, né? E a gente teria que calcular, mas se a gente tivesse ele, daria para calcular. Tá? Porque, ó, é isso ao quadrado mais a raiz disso aqui. Exercício. Pessoal, tendo dúvida, interrompe, pergunta, por favor. A matéria é fácil? Não, é difícil. E
a dúvida de geralmente não é solitária. Não é aquela dúvida, só eu tô com aquela dúvida. Não. Pode ter certeza, ainda mais que a gente está com a turma cheia, pessoal. Tá? São vários alunos. Então, a tua dúvida provavelmente é a dúvida do coleguinha. Só que o coleguinha não pergunta, professor. Eu sei, o coleguinha não perguntou, mas você pode perguntar. Olha só, são 17 alunos, né? Está chegando mais gente, a gente já deve passar de 20. Então, poxa vida, tem dúvida? Pergunta, não passa vontade. Ok? Exercício 1. Primeiro exercício. Esse aqui. Você passou alguma coisa com relação à distribuição de ponto agora, do segundo bimestre? Não passei. Tá. Bom, antes de começar o exercício, já que você perguntou, eu ia passar após o intervalo, mas posso passar agora também. Tá? A distribuição de ponto. Vamos lá. A primeira prova de vocês, a primeira prova vai ser... a primeira questão da prova vai ser o desafio nota máxima, 400 pontos. E vocês estão sabendo, né? Acredito que a maioria já fez, alguns não fizeram ainda. Eu peço que façam, porque é até dia 18/5. Tá? Nós daí vamos ter a parcial para fechar, a parcial 2, tá? E nós vamos ter ainda a oficial 2. A oficial 2, professor. Oi? Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. O desafio nota máxima, qual que é a média de pontuação lá que tem que ter? Faz pergunta difícil para mim. Não, você sabe por quê? Porque o meu não funciona, não estava funcionando no início, ele não funcionava sempre, não. Então, como as atividades são semanais, talvez a minha pontuação não seja tão alta por causa disso. Eu comecei ele tarde. Entendi. Mas assim, ele está em dia. Agora ele está em dia, entendeu? Eu só queria saber se tem uma pontuação mínima lá. Todas as atividades. Não sei, porque é uma coisa que eu tenho pouco contato, os professores têm pouco contato com o desafio nota máxima. Mas para você, a orientação é quem fez, né? Quem fez. Beleza, então. Ô, Jefferson. É isso que eu ia falar, Jefferson, porque até onde eu sei também é participação, mas não tá pedindo para você ter uma pontuação alta ou média, não. É isso que eu queria falar. Exatamente. Até onde eu sei é isso. Mas eu não... como é que funciona? Não, eu não sei. Vinícius, é porque talvez eles cobram que quem tenha feito a partir de uma tal data. Eu sei que até agora falou que é participação mesmo, né? Mas vai que eles... Ô, Leandro. Falem, oi. É o Jonathan aqui. Eu recebi uma informação do professor que eles não têm acesso à pontuação do desafio nota máxima, não. Aí é só fazer mesmo que já conta. Não precisa ter pontuação, não. Então tá bom, então. Valeu. Porque os professores, eles não têm um acesso igual do AVA. O AVA, eles conseguem ver se a gente está fazendo, o desempenho. Agora, o desafio nota máxima, não. Inclusive, eu dou nota pelo AVA, tá? Isso. E falando nisso... Ô, Jeff, deixa eu só tirar uma dúvida, por favor. Você falou aí que anteriormente eu não escutei direito. Você vai pontuar o desafio nota máxima e o que é até dia 18? O AVA? Não, até dia 18/5 é o desafio nota máxima. E ele vale 400 pontos. Ou seja, a nossa prova não vai ter 10 questões. Ela vai ter 9. 9 questões de 400 pontos. Certo? Por quê? Uma questão é o desafio nota máxima. É 4.000 pontos, certo? Então, tira 400 por desafio, nós ficamos... Então, a nossa prova é 9 questões. Então, ou seja, quando eu for corrigir a prova, automaticamente eu vou estar batendo os dados com o resultado do desafio nota máxima. Batendo os dados com o desafio nota máxima, tá? E eu já tenho a lista, só para vocês saberem de quem fez e quem não fez, tá? Só para vocês saberem. Então, essa lista é passada, atualizada constantemente. O que acontece? Eu vou pegar lá, na primeira prova, na primeira questão, que é o desafio nota máxima, eu coloco lá se o aluno fez ou não fez. Se ele fez, ele levou 400 pontos, se ele não fez, é 0. Finche. Não tem meio termo, essa orientação. Tá? Jefferson. Oi. Jefferson,
Oi. Fala uma coisa, minha dúvida é porque tem um professor novo nosso aí que está substituindo a outra professora, ele está pedindo para tirar print de desafio. Então, quer dizer, isso aí está sendo enviado para vocês já normalmente. Quem fez, quem não fez, vocês já têm o acesso disso, então. A princípio, sim. Mas assim, já você pediu o print, coisa e tal. Cada louco tem sua mania, correto? Se ele pediu o print, manda o print para ele. Não, porque eu fiquei pensando o seguinte, se o professor tem ou não acesso a esse... Não, a gente não tem. Quem passou para nós a relação foi o Ricardo. Até a questão do print, etc., alguns professores levantaram essa questão assim, eu vou pedir o print para confirmar. Entendeu? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso pedir lá, por exemplo, que vocês... Boa ideia, gostei da ideia, Helena. Vamos colocar o print na nossa primeira questão, você anexa o print. Helena! O que eu fui falar? Vocês já vão ter que mandar o print para outra pessoa, daí vocês anexam lá. Travada aí, queria falar que a faculdade é muito folgada, tá? Por quê? Porque é dando ponto à toa aí, ó. Olha, veja só, eu vou dizer para você o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Me mandaram fazer assim, eu faço. Claro, mas é bom que essa aula aí que tem o logo da Pitágoras, tá bom aí, o YouTube vai ver e ele sabe que é isso aí. Tá dando 400 pontos à toa, e ponto. Na verdade, é assim. Mas isso sempre foi assim, né? Isso sempre foi assim. A culpa... Não, pessoal, a culpa não é sua. A culpa é nossa que quer fazer a faculdade assim. Desde quando eu entrei no Pitágoras era desse jeito. Agora, se a pessoa tá ruim ali, muda de faculdade. A culpa é dos alunos. Não, viu? Pessoal? Opinião. Não, calma, não é confusão. A culpa é dos alunos. Porque, olha só, vamos ser bem sinceros, o desafio nota máxima, quem fez sabe que é uma coisa legal. Que vai ajudar vocês. E assim, aí a gente tem que fazer um estímulo dando ponto para o aluno fazer uma coisa que faz bem para o aluno. Não faz sentido, pessoal. Estou sendo bem sincero. Eu sei que tem lá, é em off, tá? Mas eu sei que eles têm um curso, eu não vou nem falar o que é, mas eu sei que eles têm um curso, uma parceria que eles vão lançar para vocês, uma coisa muito legal, muito 10, que ia ser de graça. Mas aí eles vão cobrar um valor simbólico, por quê? Porque eles têm lá, estatisticamente, os cursos de graça os alunos abandonam. É mole um negócio desse, pessoal. Vocês judiam da gente também, né? Então, os alunos, é de graça, começa a fazer e larga a mão. Não, eu vou ter que pagar, tipo, R$10 por mês? Bom, então, eu estou pagando, eu vou ter que fazer. Não faz sentido isso, pessoal. Então, a gente tem que começar a parar para pensar o seguinte, pensar no nosso aprendizado, tá? Por exemplo, olha só. Eu fiz aqui a aula, toda ela no PowerPoint. Por quê? Porque sem estar na sala de aula, fica mais fácil para passar o exercício, para passar a informação. Então, dá trabalho, tá? Então, eu levo 2 horas para fazer isso aqui, e daí 2 horas dando aula. Então, dobrou o trabalho. Mas pensando o quê? Na qualidade, pensando em vocês aprenderem. E vou ser bem sincero, eu vejo que não é toda aula que os alunos participam. Tem aula que os alunos nem participam. Tá? Teve uma disciplina que eu peguei e fiz, um material todo legal de patologia, que era um material até a nível de pós, que uma pós, só com aquele curso lá, que eu passei na aula, ela custa R$2.000. E eu passei dentro da aula. Passei lá 4 aulas, passei a pós. Tá? Foi metade da turma faltou. Então, vocês têm que começar a parar e pensar na formação. Essa disciplina, pessoal, já falei, não é uma disciplina que você anota, não é tua preocupação nessa disciplina. Entendeu? Professor, eu passei ali, vamos falar de 0 a 6,
a nota de 0 a 10, que fica mais fácil. Tá? Então, eu passei com 6, que era a média nessa disciplina, mas eu aprendi. Excelente, é melhor você passar com 6 ter aprendido do que com 10 e não ter aprendido. Entendeu? Então, essa é a preocupação que eu tenho, que vocês aprendam devido à importância da disciplina. Então, o que eu peço para vocês? Para vocês começarem a olhar para as coisas com outros olhos. Eu sei que alguns alunos fazem isso, mas outros alunos não fazem. O ideal é que todos façam. Poxa, saiu alguma coisa lá, tem esse desafio nota máxima. Isso é uma coisa boa que vai ajudar vocês. Então, faz, se dedica, tá lá. Não pensa assim, eu tenho que fazer o mínimo para pegar o diploma. Pessoal, vou ser muito sincero. Se você fizer o mínimo para pegar o diploma, você vai se formar? Vai para o mercado, mas vai ficar aquela coisa meio assim, tá? E aí, Jefferson, Oi. Aí que está o detalhe. Aqui na Pitágoras, a gente tem a oportunidade de tirar 10 sem saber nada, porque dá um ponto de AVA, dá um ponto de desafio nota máxima, aí às vezes você tira a média na prova e sua nota final é 10. Então, eles jogam muito ponto assim para falar, nossa, meus alunos aqui passam com a média alta. E a faculdade que incentiva os alunos a fazerem isso. E esses cursos que eles passam também, na minha opinião, é mais para dar certificado, porque conhecimento nesses cursos aí a gente não consegue ter nenhum, não. Não. Vocês têm que separar, tem que ver qual curso é legal, qual presta, qual não presta. Esse que eu ouvi falar, que é um projeto que está para sair, é um curso top. É um curso top, tá? Ele vai sair o semestre que vem, mas é um curso muito legal. Assim, eu concordo, tem coisas... Tem cursos que não vale a pena. Tem, mas tem cursos que vale a pena. Então, separa o que vale do que não vale, tá? Marcelo, você estava na aula, você assistiu a aula do que eu fiz de patologia? Assisti. Né? E se você olhar no material, tem alguma coisa daquilo que eu passei no material? Assim, na verdade, essa apostila aí, eu nem olho ela direito, porque tem muita coisa errada na apostila, então eu prefiro não usar ela como um meio para poder aprender. Contas erradas, matéria escrito errada lá, então eu prefiro não ver a apostila e prestar mais atenção na aula. Olha, a gente já teve mais problemas na apostila, tá? Já teve mais problemas na apostila. Hoje, você tem um outro erro ali? Tem, ainda tem, tá? Mas não é aquela coisa assim horrível, tá? E eu faço a aula baseado no conteúdo da apostila, porque eu não posso fugir, inclusive, disso, né? Eu tenho que dar o conteúdo que está na apostila. Então, eu trabalho em cima do conteúdo da apostila. Então, a apostila tem erros? Tem, concordo. Mas não é de todo mal assim, não, tá? Não é? Dá para aprender, tem coisas boas que dá para se salvar. Mas vamos lá, pessoal. Eu só queria falar isso para vocês, tá? E peço encarecidamente para vocês levarem isso em consideração. Pensarem nessa questão de aparecer um curso lá, pelo menos olha. Professor, eu olhei, porcaria de curso, não quero fazer. Beleza. Mas pelo menos você olhou. Entendeu? Você olhou. Porque, de repente, você tem uma coisa boa e assim... E só complementando o que o Paulo falou, eu concordo, eu acho errado ter essa política de dar ponto e tal. Mas se não tivesse essa política de ponto, Paulo, o desafio nota máxima tinha sido feito por 15% dos alunos. A partir do momento que entrou a política de ponto, subiu para 70%, 80%. Entendeu? O que mostra que os alunos estão errados nesse ponto, tá? Tem que fazer meio que toma lá da cá. Eu não acho certo. Eu preferia, assim, estuda e aprende porque gosta. Eu acho que... Porque eu estudo por esse motivo. Eu estudo para aprender, porque eu gosto. Eu até hoje estou aprendendo né? E assim, eu acredito que vou ainda muitos anos aprendendo. Mas vamos lá. Vamos dar sequência. A faculdade poderia apoiar mais os alunos também.
Falo em relação a até arrumar um estágio ou alguma coisa assim, porque se comparar com a PUC tem como se fosse um projeto lá deles, que as empresas procuram o pessoal da PUC e a PUC meio que escolhe o melhor aluno lá para poder participar do estágio, eles concorrem à vaga. Na Pitágoras não, tipo, sexto período agora nunca surgiu nenhuma proposta, nem nada. O canal Conecta, assim, serve só de enfeite mesmo, não funciona. A faculdade não tem nenhum projeto bacana para poder incentivar a gente a entrar no mercado, entendeu? Mas aí que tá. Vamos fazer o seguinte, é que agora a gente está vivendo um momento atípico, mas voltando, Marcelo, vamos levar essas ideias para frente, eu ajudo vocês. No que depender de mim, eu ajudo vocês. Isso aí tem que ser falado na hora que o Ricardo for na sala, ninguém fala nada na hora que ele vai lá. Tem uma reunião que eu tive com ele, eu falo essas coisas aí, ó. Mas aí na hora que eu vou falar, eu tô errado. Enfim, vamos voltar para a aula, e no dia que o Ricardo voltar na sala, todo mundo fala essas coisas com ele, pronto. Eu acho que tem que falar no dia. Tem que falar, assim, ele vai lá na sala, o Ricardo vai lá na sala. Pessoal, só para organizar. Quando voltar as aulas, tá? Pode ser numa aula minha mesmo. A gente tem que ver um dia que ele esteja lá na faculdade, tá? E aí eu chamo o Ricardo na sala e ajudo vocês a falar. Vocês falam para mim primeiro, professor, vamos falar isso. Já pedi, ele falou que não vai, não. Ele gosta de ir lá na sala. Ele gosta de ir lá para poder pedir a gente para dar nota boa lá naquela votação que tem sempre no segundo semestre. Só para fechar aqui, eu falei com ele que os alunos vão na sala dele, ele ficou morrendo de medo. Mas enfim, isso aí tem que falar com ele mesmo, vamos continuar com a aula mesmo. Isso. E outra coisa, mas no que eu puder ajudar vocês, eu ajudo, tá? No que tiver ao meu alcance, eu vou ajudar. Quando voltar para implementar esses projetos novos. Eu tinha alguns projetos bem legais que eu ia implantar nesse semestre, mas infelizmente o vírus chinês aí estragou tudo. Mas ele passa, uma hora volta. Ô Jefferson, oi? As suas aulas, que teriam que ser de laboratório, você já tem algum planejamento para elas? Porque eu conversei com o Eduardo, o Carlos e o Ricardo, e eles falaram que queria repor as aulas de laboratório que você teria com nós. Você já tem planejado, já pensou em algo? Sim, a gente já está vendo sobre o planejamento das aulas. Já está sendo feito todo um estudo. Ah, beleza. Tá? Já está sendo feito todo um estudo. Na verdade, assim, a disciplina que poderia eventualmente fazer algumas, que nem resistência materiais, não tem aula prática, tá? Só para dar um exemplo, essa aqui não tem. Aí seriam para outras disciplinas, mas fica tranquilo que não vai, na parte da civil, não vai ter prejuízo nenhum, e pelo que eu conversei com os outros professores, pelo que eu estou vendo, ninguém vai ser prejudicado em nada. Todo esse conteúdo vocês vão ter, tá? Eu digo isso por quê? Porque nós tivemos reuniões entre os professores com a direção, e isso está sendo corrido atrás para que vocês não tenham prejuízo. Fica tranquilo que isso aí está sendo visto, tá? Bom, vamos voltar para nossos exercícios aqui, galera, porque senão vocês me quebram um braço e uma perna. A gente não consegue cumprir aquilo que eu gostaria, que são os 5 exercícios, tá? Então, este exercício faz parte daqueles 3 primeiros do Faça Valer a Pena, tá? Vamos lá, exercício 1. O estado geral de tensão em um ponto é determinado por 6 componentes. 3 componentes de tensão normal, 3 componentes de tensão de cisalhamento. Ok. Este estado de tensão na prática profissional, para facilitar a interpretação dos problemas reais, é simplificado em um estado plano de tensão. Ok. Determine a tensão normal, agora que vem, esse aqui é a parte do besterol, né? Agora que vem a questão. Começa aqui. Determine a tensão normal e de cisalhamento que atuam na face oblíqua da região achurada
apresentado na figura. Desenvolva pelo método de análise com base no equilíbrio do elemento achurado. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, ele deu esse elemento com esse elemento aqui achurado. Ele deu isso aqui. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Ele deu esta parte aqui achurada. Digamos que ele não tivesse dado este cara e somente este era possível? Sim, é possível. Por quê? Ele quer que seja feito o quê? Este cara aqui, ele vai ter uma componente aqui. Beleza? E este cara aqui, ele vai ter uma componente aqui, tá? Então, e este cara se mantém, esse aqui também se mantém, ó. Esses dois se mantêm, tá? Então, ele está falando que quer que faça isso aqui por o quê? Olha só, cada louco com a sua mania, né? A gente faz aquilo que nos pedem, ó. Equilíbrio do elemento achurado. O que significa equilíbrio? Significa que eu vou analisar meu eixo Y, tá? E vou ver todo mundo que está aqui no Y, e depois eu vou analisar meu eixo X, e vou ver todo mundo que está no eixo X, para poder equilibrar, tá? Por exemplo, este cara com este cara, né? Este outro cara com este outro cara, e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou analisar o equilíbrio pelos eixos, beleza? Então, vamos lá. Então, estamos considerando a área do plano oblíquo A. Com isto, a área da face vertical do plano de tensões será o cateto adjacente do ângulo 120 graus, ou seja, A de cosseno de 20, e a face horizontal será o cateto oposto. Com isso, temos a área desta face com A seno 90 graus, ok? Ok, então vamos voltar lá e vamos olhar. Então, o que está sendo analisado? O que está sendo analisado? Olha só, eu tenho aqui 120, certo? 120, e aí a análise sendo feita, vamos marcar aqui, ó, 120, este cara, sendo feita a análise, né? Cateto oposto, cateto adjacente, ok? Então, olha só, se eu pegar aqui, olhando deste ponto, eu sempre digo, olha aonde que você vai pegar para olhar o teu ângulo. Olhando aqui, né? Para pegar o nosso ângulo, eu tenho 70, o meu ângulo aqui é 20. Por que que meu ângulo aqui é 20? Porque este cara é um ângulo reto. Se eu tenho 90 num ângulo reto e aqui é 70, então esse cara só tem que ser 20. Ah, legal. E este aqui é meu cateto o quê? Cateto oposto. E esse aqui é meu cateto adjacente. Então, olha só, identifiquei meus dois catetinhos, eu identifiquei o grau do meu ângulo, e dessa forma, olha só, quando eu pego pelo cosseno, tá aqui, ó. Cosseno tá aqui, tá? E aí, o que que eu tenho aqui, ó? Analisando daí esse eixo aqui. Quem que é esse cara? Jeff, você não perdeu os catetos aí, não? Hã? Não. Se a gente olhar pela figura, não. Ó, estamos pegando seno e cosseno. Não, porque você colocou 30 graus lá e falou que é cateto oposto do lado de 30 graus, né, não? Aí. 30 graus? Onde que está 30 graus? É 20 aqui, né? 20 graus, é. É 20. Por que que é 20 graus? Aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Não, tô falando que você nomeou o cateto oposto do lado dos 20 graus. Não, ó, aqui é 20 graus. Nomeou errado, Jefferson. Ah, sim. Desculpa. Eu falei uma coisa e fiz outra. Aqui e aqui. Aqui. Isso. Certo? Porque, ó, inclusive eu fiz o olhinho aqui, ó, tá olhando aqui, ó, cateto oposto, ó, que tá em oposição, cateto adjacente, ó.
que é desse ângulo aqui. Obrigado aí. Então, olha só. Dentro disso, nós temos esse cara com 120 e nós temos essa outra variável com 60 graus. Certo? Certo. Só que nós temos ainda este outro cara. Eu vou ter que trocar a cor, senão vai virar uma bagunça. Ó, então aqui, ó. Então, nós temos este, ó, o 120, ó, o 120 tá aqui, que pega este cara aqui, ó. 120 aqui, tá? Daí, se eu pegar, trocar aqui a cor, este cara aqui, tá? Ó, é este cara aqui que vai pegar aqui, ó. Beleza. Então, ainda nós temos quem? Nós temos o cisalhamento dado por este e este cara aqui. Certo? E ele é dado para a gente. Olha lá. Quanto que é dado? 45. Tá? Então, aí a gente vai ter ele pegando com... Olha só, tá vendo que ele tem uma diretriz aqui e outra diretriz aqui. Então, ó, na verdade, ó, é essa diretriz e aqui é essa outra diretriz. Por quê? Porque, olha só, eu não estou analisando... Aqui é um ângulo. E eu estou analisando este ângulo aqui, que é o que pertence à peça. Ó. Então, esse está para baixo, igual a esse aqui. Esse está para cá, né, da nossa direita para a esquerda, igual a esse aqui. Tá? Então, vamos agora limpar essa lambança, e agora a gente pode fazer mais bonitinho. Então, este cara aqui, ele não faz como eu queria. Vamos fazer diferente. Vamos mudar a caneta aqui. Agora vai dar certo. Ó. Este cara aqui me originou este cara aqui, em função desta face aqui, com esta face aqui, ó, que a gente fez a análise, ó. Né? Não ficou horrível isso. Ficou horrível. Vamos de novo. Este cara com este cara aqui. Agora ficou mais bonitinho. Pessoal, vocês não têm noção quanto eu sinto falta do quadro. Esse negócio aqui é horrível. Este cara me originou este cara. Isso aqui é horrível para desenhar. Horrível. Tá? Este cara com este cara aqui, ó. Tá? E este outro cara aqui. Este cara aqui, ó, que é o 45. Então, tá aqui. Foi feito a análise, foi feita a separação, foi feito tudo em função do quê? Seno e cosseno. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, que o infeliz não quer saber desta área achurada, ele quer do quadrado inteiro. Está aqui, já seria a resposta direta, o 60, o 120 e o 45. Ok? Então, vamos lá. Dando sequência, o somatório dos equilíbrios, soma tudo que está em Y e X. Então, é feito o somatório de tudo que está em Y e X, né? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos descartar, sair daqui, eu vou voltar lá. Por quê? Senão não vai ter como a gente analisar, né? Vamos pegar o cidadão aqui e trazer o cidadão para cá, para a gente fazer a análise juntos. Vamos lá. Vamos fazer a análise desse negócio doido aqui. Então, ó, ele está pegando primeiro quem? X, certo? Está pegando X. Vamos lá, pessoal. Olha que vai dar certo esse negócio aqui. Olha só. Então, ele pegou aqui em X. Ele vai pegar a nossa tensão em A, como ele tinha dado, que é o que nós queremos saber, né? Menos cosseno de 20 por vezes aqui, ó, cosseno. Tá? Por que menos? Olha só. Para cá, ele considerou o quê? Mais. Então, para cá tem que ser menos. Está contrário, né?
Aí ele pegou este outro cara aqui, ó o sinalzão para lá. Aqui. Aí ele foi e pegou este outro cara. Opa, desculpa. Esse aqui, ó. Ele pegou... Calma lá. O que esse maluco fez? Menos A, cosseno, seno. Tá certo. Ele pegou este aqui, tá? Porque esse tá como cateto oposto. Ele tá como cateto adjacente dele. E esse aqui tá como oposto. Ok. Daí ele pegou aqui, ó. Tá certo. Agora ele pegou aqui. Daí este daqui, o 60. Ele pegou, tá aqui. 60. Isso aqui igual a 0. Aí ele fez as continhas, somou para lá, para cá, ó. E esse aqui permaneceu. Esse aqui positivo. Positivo por quê? Porque ele pegou e jogou para fora, ó. Ele jogou para fora. Ele pegou esse aqui e jogou para fora, ó. Tá vendo? Ó? O 0 tá aqui, ó. Aí ele, quando este cara passou para fora, passou a ser igual. Esse passou a ser positivo, 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 positivo. Aí virou tudo uma equação positiva. Ele substituiu o valor de cosseno, valor de seno, seno, cosseno, e calculou. Operação matemática só. Deu 141,91 MPa. Ele fez a mesma coisa para Y, só que para Y a gente não consegue fazer, por quê? Eu primeiro vou ter que, para fazer a análise para Y, volta, nós vamos ter que sair. Esse cálculo, como que ele fez? Já podemos repetir, sem problema nenhum. Daí depois eu vou fazer... Não, daí eu subo aqui, ó, tá? Ele colocou a evidência do outro lado, igual a professora fez ontem, aquela de matemática, quer dizer. Colocou a evidência de um lado e cortou. Isso, exatamente. Ó, ele fez isso aqui, ó. Olha só. Esse cara tá aonde? Tá aqui. Então, deixa ele aqui. Pega todo o resto e joga para cá e joga para cá do sinal. Joga para cá do sinal, tá? Então, esse cara é negativo. Se ele for para lá do sinal, ele passa a ser positivo. Esse é negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Entendeu? Não era isso, não. O que você não entendeu? Quando é o cosseno de 20, seno de 20, ele só substitui pelos valores, correto? Correto. Então é isso, era só isso mesmo. Tá. Então agora, para fazer a análise da outra parte, para fazer... Aí, sair. Tem que sair daqui para subir. Vamos lá. Só reposicionei a figura para cima, tá? Porque senão ela tampa parte dos cálculos ali e não tem como. Ok, ó. Agora ela está para cima, a gente consegue analisar a parte de baixo. A parte de baixo agora eu quero descobrir o valor de quem? Deste meu amigo aqui, né? Cisalhamento. Tá aqui, ó, cisalhamento em A. Tá? Então, ele vai fazer a mesma analogia. A mesma analogia. Tá? Cisalhamento em A. Daí ele faz a mesma analogia. Tá aqui, ó. E agora ele faz essa analogia primeiro para o 120. Tá aqui, 120. Aí, 45 cosseno. Tá aqui. Porque este daqui é negativo, porque ele está para baixo, ó, para baixo, tá? Então, este aqui é positivo. Por que está duplicado esses ângulos aí? Cosseno de 20, seno de 20? Não está duplicado. É que assim, vamos redesenhar esse negócio para tentar entender? Se a gente pegar um só, a gente já mata a charada, tá? Olha só. Eu tenho isso aqui.
Tá? Ó, peguei ali, o cosseno está aqui, de 20, beleza? Só fiz o quê? Eu só rebati ele, tá? Eu só rebati. Quando eu faço este rebatimento, eu tenho quem aqui? Este 120, não é isso? Eu tenho 120. Mas eu estou calculando em relação a quem? A este cara aqui. Então, se eu estou calculando em relação a este cara aqui, né? Ó, é o 120 cosseno de 20, ó. Opa, olha lá. Aqui. Marcar texto aqui, ó. Este com este, né? Só que aonde que ele está posicionado? Na parte de baixo. E o cara que eu quero, o TA, este cara aqui, ele está posicionado aqui em cima, não é? Aqui seria quem? A hipotenusa, né? Mas eu posso fazer pela hipotenusa? Posso, poderia fazer também. Poderia fazer por Pitágoras? Poderia. Mas ele optou por fazer por, novamente, relação de triângulo. Ele quer determinar em função deste cara. Então, para fazer isso, ele faz o quê? Seno de quanto? Do ângulo, 20 graus. Ele faz isso aqui, ó. Este cara, ele está posicionado aqui em relação a este aqui, tá? Eita. Melhorou. Aqui, ó. Em relação a este cara aqui. Então, ele faz o quê? Este valor vezes seno de 20, que é o seno aqui. Porque é o cateto adjacente. Aí, este cara aqui, ó, este cara aqui, ele está onde? Aqui, ó, nessa parte aqui, né? Aí ele vai fazer em função do cosseno. Este outro, ele está aqui, representado aqui, ó, é da onde sai a tensão. Aí ele faz este em função do seno. Aí pega este cara aqui, ele faz em relação ao cosseno. Ó, por quê? Ele está onde? Ele está no oposto. Ele sai do oposto. Então, leva cosseno na ideia. Aí, esse aqui sai daqui, do adjacente, leva seno na ideia. Então, vamos limpar essa lambança. Vamos limpar essa lambança. Agora vai ficar mais fácil, ó. Então, ó, ele sai da onde? Ele sai do cateto o quê? Adjacente. Tá ele aqui, então leva seno na cabeça. Esse aqui sai da onde? Do oposto. Ó, tá ele aqui, ó, saindo do oposto. Por que que ele é menos? Porque ele é para baixo, né? Leva cosseno na cabeça. Repare que eu só vou fazer essa análise de sinal. Eu vou fazer essa análise de sinal, né? Ó, é essa linha aqui. Para quem que tá pegando negativo? Vamos olhar aqui, quem que leva negativo? Vamos entender. Vamos entender. Esse aqui, ele tá para onde? Para baixo. Né? Ó, tá aqui, para baixo. Ele tá... Vamos primeiro só olhar sinal, tá? Só sinal. Vamos lá. Quem mais está para baixo? Ah, cosseno, ó. Tá vendo? Ó ele aqui. Né? Ó, tá aqui o cara. Então, esses dois. Daí leva sinal negativo. Beleza. Agora, quem está... Vamos pintar de amarelo. Quem está aqui, ó. Saindo do meu cateto oposto. Este cara sai do cateto oposto? Sim. Então, ele leva o que na cabeça? Cosseno. E este cara aqui? Também, né? Porque se eu pegar esse cara e jogar para o lado de cá, ó, é o mesmo plano. Então, cosseno na cabeça dele. Daí agora eu vou pegar em verde e vou analisar o quê? Este cara, ele sai.
Se ele está saindo da área, ó, tá aqui, positivo. E ele sai da onde? Depois a gente vê isso, né? Então tá, vamos ver primeiro o que eu pego e o que eu não pego. Este cara tá paralelo a esse, não tá? Então, cosseno de 45, ó, tá aqui. Então agora vamos ver da onde que esses malucos saem. Ele sai daqui, não sai daqui, ó, do meu cateto que adjacente. Ó, leva seno na cabeça. Né? Ó, esse aqui, saiu do adjacente, seno na cabeça dele. Oi. Se ele sai do adjacente, você coloca primeiro o cosseno e depois o seno. E aqui, seno. Oi? Não entendi tua pergunta, Marcelo. O vetor aí, ó, ele sai do ângulo adjacente. Aí você coloca o valor da força do vetor, o cosseno do ângulo e depois seno do ângulo. Isso tudo é multiplicando? Exatamente. Vamos lembrar. Esse que tá aí, olha, 45, eu fiquei um pouco com dúvida nele, porque ele sai, bem dizer, entre os dois, né? E ele levou seno dos dois lados. Assim, o positivo levou cosseno dos dois lados. E o negativo levou seno. Como é que é, Marcelo? Não entendi a tua... O 45 aqui, ó, por exemplo. Certo. Igual aqui, ó, nesse que você riscou aí de azul e amarelo, ele tá negativo. E ele levou cosseno dos dois lados. Não, olha só. Não. Você fala esse cara aqui. Vamos analisar esse cara junto. Para não ter confusão. Ó, esse, né? Esse, Marcelo? É esse de cima aí, no caso, que tá colorido. Tá, então, este cara aqui é este cara qual? Qual que é? Esse ou esse, Marcelo? Esse, né? Ó, esse aqui. É como se este cara saísse daqui, ó. Ah, mas eu miséria. Quem mandou você sair? Olha só. Este cara, ó, vou fazer só assim o X aqui, senão ele faz aquele riscão. Sai daqui, tá vendo? Ó, então ele sai daqui. Então ele é cateto o quê? Oposto. Aí este outro aqui, em azul. Mas o oposto não era seno? É mais ou menos, né? Quem que eu estou analisando em relação a quem? Ó, de roxo. Dá uma olhadinha no meliante. E lembra que ele está inclinado? Até que eu fiz ele inclinadinho ali? Entendeu? Eu entendi bem mais ou menos. Eu também não entendi isso não, viu, Gerson? Nem eu. É porque fica meio confuso de saber se a gente vai usar seno ou cosseno. Eu já consegui entender assim, igual... Tem dois 45 aí, um positivo e um negativo. O positivo você usou os dois senos. O negativo você usou os dois cossenos. Então, eu não entendi porque que tem dois cossenos no negativo e dois senos no positivo. Certo. Vamos lá. Bom, vamos voltar no tempo. Como diria o filósofo Jack, o estripador, vamos por partes. Vou voltar aqui. Aqui. Beleza. Voltei neste cara aqui, tá? Vamos voltar na origem. Quando nós fizemos essa análise inicial, tá? Este cara aqui é meu cateto adjacente. Em vermelho. Em amarelo, meu cateto oposto. Tá? Cosseno é cateto adjacente. Não é isso? Ó, cosseno. E o que é meu seno?
O cateto oposto, né? Isso, cateto oposto. Não é isso? Então tá. E este cara aqui, 45, 45, eu vou avaliar estes dois meliantezinhos aqui. Vamos fazer assim, vamos analisar os meliantezinhos ali. Ó, vamos fazer assim, ó. Este cara, ó, olhando aqui, ele está onde? Está no seno. Ele vem de baixo para cima. Não judia. Não judia. Ó, este cara, você vai analisar, e este cara, é só o valor dele, tá? E, concorda comigo que esse cara é esse cara e esse cara? Uhum. Sim ou não? Sim, né? Então, Sim, tipo, é só o valor. O valor dele é quanto? 45. 45. Tá? E, ó, este cara aqui, peguei nesta ponta aqui, tá? E eu vou transportar ele para baixo. Puf. Tá? Vou pegar este cara aqui e vou transportar ele para cá. Não é isso? Isso. No caso, os dois negativos, né? Por causa do sentido. Não. Esquece isso. A gente não está falando de sinal ainda. A gente está falando de localizar os caras. Se a gente não entender onde é que o porquê do porquê, não resolve, né? Então, este cara aqui é meu o quê? Cateto o quê? Oposto. Oposto. Certo. E cateto oposto é o quê? Calcula com seno. Hã? Calcula com seno. Calcula com seno. E aí eu pego depois esse outro, que é meu cateto adjacente, com cosseno. Então, chegamos nesses ângulos aqui. Certo? E isto aqui, a gente chegou nesses ângulos em função de quem? Deste cara aqui. Tá? Agora, depois a gente vai chegar em função deste cara. Repare que para este e para este, eu tenho uma inclinação, que é a mesma deste ângulo aqui. Por isso que coincidiu. Mas poderia ter sido, por exemplo, agora dá para a gente ir lá, dá para ir lá, ó, poderia, é que a gente está usando essa parte de baixo aqui, mas tanto faz, serve para a parte de cima também. Poderia ser o quê? Poderia ser um outro ângulo qualquer, entenderam? Porque o que é o seno? Na verdade, a gente fala aqui, o seno de alfa, a gente aprendeu isso aí lá no, sei lá, 7ª série, é cosseno oposto por hipotenusa. Certo? Então, só que agora, olha só, nós estamos calculando tudo em função do meu eixo X e do meu eixo Y. Tá? Tudo em função de X e Y, lembra? Aonde que ele pede isso? Vamos voltar. Olha só. Ó, equilíbrio do elemento. Então, toda vez que eu falo em equilíbrio do elemento, eu vou buscar o equilíbrio entre seus eixos, tá? Ou seja, eu vou buscar meu equilíbrio em tudo que está em X e Y, né? Dos meus eixos. Beleza? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Equilíbrio, ó. X e Y. Ok? Esse de baixo aqui, ó, porque o X está sendo coberto, é o Y, mas é a mesma analogia. Então, eu vou pegar e analisar como é que eu faço isto aqui, tá? Eu estou pegando este cara aqui, né? E vou aplicar agora a lei do seno e cosseno, né? Ó, estou pegando aqui para fazer o equilíbrio. Eu peguei este ponto aqui. Lê para mim. Seno de quanto? 20 graus é o quê? Vamos, pessoal. Deus o livre. Vocês não vão ajudar, não? Fala para calcular na calculadora? Não precisa calcular na calculadora.
Só para me ajuda a montar as equações. Ó, seno é o quê? Cateto o quê? Adjacente ou oposto? Oposto. Então, quem que é o cateto oposto? Ó, este cara aqui, ó, é como se este cara tivesse aonde? Aqui, né? Não é isso? Uhum. Tá? Então, seno de 20 graus, eu pego este cara e tá aqui, ó. Seno de 20 graus. Olha só. Seno de 20 graus, não é isso? Seno de 20 graus. Opa, aqui, ó. Este cara, ele tá aqui, ó, em oposição ao ângulo. Porque é oposto a quem? Ao ângulo. Adjacente a quem? Ao ângulo. Ok? Então, tá aqui, ó. E não esquece de um detalhe fundamental que faz toda a diferença. Quando a gente fala, né, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Não esquece disso, tá? Sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Ok? Então, é o que a gente está calculando, olha só. Aí, cosseno. Esse cosseno saiu desse cara aqui. Cosseno é o quê? Cateto adjacente. Desculpa, desse cara aqui, ó. Aqui, ali é seno. Saiu deste cara aqui, ó. Tá? Daí eu pego seno, novamente. Então, observa, eu tenho 2 vetores para cada lado. Se eu fosse escrever isso vetorialmente, seria isso aqui, ó. Esse, ó. Tá vendo? Esses 2 vetores em amarelo vão mudar a cor. Ó. Esse cara com este. E eu teria o quê? 2 vetores. Este cara com este. É isso que eu teria. E quem está em azul é adjacente ao ângulo. Então, ele é cosseno. Tá? Ó, cosseno desse cara, 45. Para cá, a gente sabe que é positivo. E ele está indo... ao contrário. Se ele está indo ao contrário, ele é negativo. Né? Tá aqui. Mas por que esse 45 aí, ele é do adjacente? Ele está do lado do oposto? Esse aqui? Não, o outro 45. Você marcou de azul. Entendi, foi nada. Esse daí de azul, você falou que ele é adjacente. Ah, não, calma lá. Vamos refazer. Apagar tudo aqui. Tá, isso aqui, esses valores vocês entenderam como é que veio a origem. Sim ou não? Sim, esse eu entendi. Professor, sinceramente, eu não entendi nada. Tá, esses aqui vocês entenderam, que veio de trás ali, certo? Os valores foram dados, né? Então a gente aproveita eles aí, só fez uma analogia diferente. Tá, não. Não inventa. Não inventa moda. Olha aqui. Tá aqui os caras. Aí eu vou analisar em relação ao quê? Ao isto daqui e isto daqui. Tá? Essa outra parte veio de graça. Não pertence ao desenho. Tá? Mas é isso que eu vou avaliar. Ó. Isso e isso. Ele deu 70. Se ele deu 70, o que sobra aqui é 20. Ponto. Isso é fato. Isso é fato. Então, olha só, pessoal. Então, aí, se ele me deu desta forma, é só aplicar as relações. Né? Então, ó, aqui, esse aqui é o 45. Esse 45 aqui. Então, em relação a este ângulo aqui, eu aplico as relações. Eu fiz isso aqui para quê? Para descobrir os vetores que atuam nesta parte e que atuam nesta parte aqui, certo?
Mas o meu objetivo não é este. O meu objetivo é os vetores que atuam nesta parte aqui. Então, por isso que eu tenho que aplicar seno, cosseno 2 vezes. Tá? Vou repetir. Olha lá. Estes caras são dados em função das faces. Ó. Esse cara sai daqui, esse cara sai daqui, esses... Vou trabalhar com esses aqui para gerar menos confusão. Chegam aqui. Beleza. Aí eu inclinei. Sobre este plano aqui, eu quero que calcule. Ok. Se você quer que calcule isso aqui, eu não posso chegar calculando direto, seco e reto nessa face. Não dá. Simplesmente assim. Ou até dá, mas daria uma confusão maior do que está dando. Então, eu vou calcular como? Primeiro, eu vou determinar esta face e esta face em função destes caras e em relação a esta inclinação. Eu chego nestes caras aqui. Aí, eu vou pegar estes caras aqui, né? E vou aplicar agora em relação a quem? Ao meu objetivo inicial, que é esta face aqui. Que é o que a gente faz aqui, tá? Somatório dos dois eixos, x e y, né? Olha aqui. Agora aqui a gente está analisando y em relação aqui, né? Mas quem que está em y aqui é o meu cisalhamento, tá? Então, a gente não está mais calculando esta face e esta face. Isso a gente fez lá atrás. Agora, eu estou com os vetores espalhados aqui. Não me interessa, eu não quero esses malucos aqui. Eu quero esses malucos em função deste cara aqui. Aí, para calcular em função deste cara aqui, ó, este cara, eu poderia ter calculado diferente. Quer ver? Descomplicar a cabeça de vocês. Calcula, é só, em vez de colocar seno e cosseno, colocar os valores desses caras. Entenderam? Sim ou não? Aí, ó, eu colocando os valores... Rogério, eu posso fazer uma observação aqui, porque eu também estava tendo dúvida. Mas eu observei o seguinte, que as duas forças que estão paralelas ao ângulo oposto foram multiplicadas por seno de 20. As duas forças que estão paralelas ao cateto adjacente foram multiplicadas por cosseno de 20. Isso, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque você está olhando deste ponto aqui, e você está analisando o quê? Quem está aqui, ó, em relação aqui, para descobrir este cara aqui. Para descobrir este outro cara aqui. Oi, pode falar. No caso, não sei se é a dúvida de todo mundo também, eu estou entendendo o seguinte, igual na força de 120. Você considerou o cateto adjacente, posteriormente cateto oposto, certo? Certo. E por que no de 45 foi os mesmos catetos que foi considerado? Isso que eu não estou entendendo. Tanto nos dois de 45. O 45 é quem? Ó, eu tenho um em X e tenho um em Y. Porque ele é o cisalhamento, é na face, certo? Ó, ele atua aqui, nas faces. Aí ele vai atuar aqui, nas faces. Quem são esses caras? Este cara e este cara são meu cisalhamento. Esses dois aqui, né? Beleza. Aí eu vou fazer o quê? No somatório, eu estou pegando quem? Este cara... certo? E este cara. Olha para mim para onde aponta os vetores. Olha para mim para onde aponta os vetores. Este cara aponta para cá. Este cara aponta para cá. Analisa para onde aponta. Vou fazer melhorzinho aqui, ó. Este para cá e este aponta para cá, tá? Então, por isso que foi pego este com este. Se eles apontam para cá, ele está apontando de forma adjacente ao ângulo. Se ele é adjacente, ele é o quê? Cosseno. Cosseno. Não. Marcelo, mas fala sem medo de ser feliz, Marcelo. Deus o livre pra você. Fala baixinho, fala cosseno, assim, ó. Sem medo de ser feliz, ó. Então, assim, ó, este com este, né? Ó, este... Ó, este. E quem que é o outro? Este. Ô, miséria, não era para pegar os dois ali, não.
Não faz sentido, não estou entendendo nada. É trigonometria, tá? 60 aí, ele tá assim. Esse e depois 60 é esse cosseno. aqui, ó, cosseno. Ele nasce no. Mas ele nasce por que o 60 do seno tem a ver com 45? O sentido da força, né, do vetor? Exatamente, o sentido do vetor. Beleza, Tá? negativo e positivo. Negativo e positivo? No caso, os Tá, dois são negativos. Minha dúvida ó, não é essa, os não. dois Dúvida é estão porque- para baixo, negativo. Beleza. Ó, E por esse que- aqui tá para onde? Tá negativo. Mas por que que, Ó, e esse no outro caso, aqui? já que você deu o exemplo do 45 e do 60, por que no 45 você multiplica dois cosseno, dois catetos adjacentes, e no caso do 60 você inverte os catetos? Não, não, É não, só não, isso. não, 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 não. Pode parar, pode parar. Olha só, vamos analisar esse. 120, ó, olha para onde que tá o cara. Tá aqui. Se ele tá aqui, ele é o quê? Oposto. Se ele é oposto, ele é o quê? Seno. Ó, beleza. Aí eu vou pegar e analisar este cara aqui. Este cara tá aqui, né? Ele é o quê? Oposto. Se ele é oposto, ele é seno. Este cara aqui, vamos lá, de volta. Este cara aqui, ele é adjacente. Ó, é esse cara aqui, ó, tá? Adjacente. Ele tá aonde? Aqui. Esse é adjacente, ele é cosseno. Este cara aqui, tá? É este cara aqui. Ó, é este cara aqui, ele é... Agora eu entendi. Que bom, fiquei feliz. Olha só, assim nós calculamos as duas tensões, de cisalhamento e de tensão normal. Vamos para o exercício 2. Mas primeiro vamos tomar uma água, fazer um recreio, daí a gente volta para o 2. Beleza, pessoal? Beleza. Lá só tomar uma água. Quanto tempo, professor? O mesmo de sempre. 5 minutos e eu volto, nem mais nem menos, tá? Ó, agora é 8h26, 8h30, 8h31, estamos voltando, beleza? Beleza, e se der para você dar continuação na sua explicação dos pontos, professor, que deu aquele problema lá do pessoal começar a falar aí, dos seus pontos.